A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós vamos ler agora no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, que diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Antes da mensagem, quero te pedir para se inscrever no nosso canal, compartilhar a mensagem, porque vai edificar muitas vidas e você vai estar fazendo aí a obra de Deus. Aquele abraço a todos que nos acompanham aí através das redes sociais. E você está com seu irmão, pastor Stanek, pregador do mato. Vamos lá? Todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Vou repetir. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha só o que Jesus está dizendo. Não é talvez virá a mim. Não. Ele está dizendo: todo aquele que o Pai me der virá a mim. E como que essas pessoas virão a Jesus? Aí não é problema meu e nem teu. Eu quero desconstruir a narrativa que os homens criaram a partir do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando diz que o Evangelho será pregado nos 4 cantos da terra, então virá o fim. E muitos pregadores jogam nas nossas costas a autorresponsabilidade, como se dependesse de nós para Jesus voltar. O Evangelho, eles dizem, o Evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos da terra. E Jesus voltará. Mas quando foi dito pelo Senhor, ele não disse: vocês têm que pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra. Ele disse: o Evangelho será pregado até os confins da terra. Então virá o reino. O Senhor vem buscar a sua igreja. E a partir dessas pregações, onde o homem coloca os outros em aperto, em apuros, dizendo que depende de nós para que Jesus volte. É uma afirmação mentirosa. Primeiro que não depende do homem. Jesus, Deus, não depende do homem para nada. As pessoas que pregaram o Evangelho, que anunciaram a palavra de Deus, eles foram chamados, separados e enviados. E a partir da missão dos 12, onde eles são enviados, aí Jesus diz para eles: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. São homens chamados, separados e enviados. E nós vamos ver em toda a Bíblia, nós vamos ver o Espírito de Deus mandando Filipe se ajuntar àquela carruagem onde estava o eunuco. Nós vamos ver o Espírito de Deus mandando um homem, e até Paulo, que até então era Saulo, através de visões,
E nós vamos ver pessoas em toda a Bíblia sendo enviada por Deus e não se auto-enviando ou sendo enviados pelos homens. Eu não estou dizendo aqui que ninguém deva pregar, eu não estou desestimulando ninguém a pregar o Evangelho, muito pelo contrário. O que eu estou desconstruindo é a narrativa de você sair de orelhada, pregando o Evangelho e ao bel prazer, ou para se amostrar, ou para ganhar status. Não. O que eu estou trazendo o ensinamento é dobrar o joelho e orar. Senhor, eu vou para onde eu vou. É desse jeito. Billy Graham foi um grande pregador, mas o seu ministério iniciou na oração. Quando ele era jovem, ele dobrou o joelho, onde um grande pregador orava, e ele dizia para Deus: faz de novo, faz de novo. Ou seja, me usa como tu usaste aquele grande homem, grande pregador. E essa oração, com certeza, ela foi impulsionada pelo próprio Espírito de Deus ao coração do jovem Billy Graham. É o Espírito de Deus que nos guia, que nos impulsiona. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. É por esse motivo de pessoas estar indo pregar a orelhada, que pessoas intituladas missionários estão sendo deportados, estão vivendo como mendigo em outros países, porque se auto-enviaram. Pessoas que vão e ter entre os índios sem ser enviado por Deus, são mortos pelos índios porque se auto-enviaram. A partir dessa pressão que depende de nós, para que pregamos o Evangelho aos quatro cantos, aos quatro ventos, para que Jesus volte, como se essa fosse a verdade. Não é. Nós vamos voltar lá ao princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6, versículo 20. 2 a 2 de cada espécie, Deus estava dizendo a Noé: virá a ti. Ou seja, Noé não teria que correr atrás de bicho nenhum, nem das aves do céu, nem dos bichos que viviam sobre a terra. Gênesis 7:7. E entrou Noé na arca, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Noé está dentro da arca e os bichos, tudo lá fora. E Gênesis 7:9. Os animais entraram de 2 a 2 para Noé na arca, macho e fêmea. Ou seja, Deus enviou os bichos a Noé. Gênesis 7:15. E de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 a 2 para Noé na arca. A organização dos casais foi feita por Deus e não por Noé. E se dependesse de Noé, coitado, ele estava atrás de bicho até hoje. Até hoje ele não tinha conseguido botar os bichos dentro da arca.
como se depender de nós para salvar alguém, todos se perderão. Nós não temos o poder de salvar a ninguém. Mas o que aconteceu que levou a Noé a ser o pregador da justiça? O que aconteceu? Noé estava construindo um barco no meio do nada. E com certeza as pessoas ficaram curiosas e começaram a interrogá-lo. Que barco era aquele? Qual o motivo daquele barco? E Noé passou a dar as explicações, a pregar a palavra de Deus, que tinha dito que o dilúvio viria, e Noé passou a ser o pregoeiro da justiça, como a palavra vai dizer lá na frente. Amados, a vontade de Deus sempre é contrária à vontade do homem. Então Noé entra na arca e Deus envia os bichos a ele. Agora eu vou trazer um personagem da Bíblia. Vou compará-lo como um leão bravo, que já que os bichos foram a Noé, Deus pegou um leão bravo, amansou ele caiu porque ele viu o Senhor, Saulo, no caminho de Damasco. Era como se fosse um leão, um urso, um bicho brabo. Amados, para Deus não tem bicho brabo. E Deus amansa. E ele logo reconhece: quem és, Senhor? Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha só, todos que o Pai me der virá a mim. E Jesus é aquele bom pastor que deixa as 99 no aprisco e vai buscar as ovelhas perdidas. Ele vai usar o homem? Claro que vai. Mas tem muita gente querendo pregar a palavra sem viver a palavra. Justamente influenciado com essa opressão de que depende do homem para Jesus voltar. E é um conceito totalmente errado. Porque as pessoas precisam ver em mim e você a mudança de postura, a mudança de caráter, a mudança de atitudes, como aconteceu nos evangelhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda ação de Deus vai trazer uma reação no homem. E a reação é feita pelo Espírito de Deus, que trabalha para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. É como se um homem fosse impactado por um trem-bala a 300 km por hora, morreu. Morreu para o mundo e reviveu para Deus. Aí nós vamos ver o impacto na vida de Zaqueu, o publicano, quando teve um encontro com Jesus. Zaqueu era ladrão. E agora Zaqueu, Lucas 19, 8. Então Zaqueu tomou a palavra e disse: Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe retribuo 4 vezes mais. Zaqueu foi impactado pelo encontro com o Senhor Jesus. E agora ele é um ex-ladrão.
Olha só o que está escrito em Atos 1:8. Contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Exemplos vale mais, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. É a mudança, é esse impacto que o Evangelho causa na tua vida. Quando você deixa o velho homem de lado e passa a viver em novidade de vida. O Evangelho é renovo, é transformação. É um ex-Zaqueu, ex-ladrão, é um ex-Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, agora vai ser perseguido. É um ex-gadareno, um homem com uma legião de, em média, 6.000 demônios, agora pregador da palavra de Deus. É isso que Jesus disse: vós sereis minhas testemunhas. É o seu testemunho de vida, a mudança de caráter. É a sua forma de vestir, de falar, de andar. Agora você diz que aceitou Jesus, quer pregar o Evangelho e não mudou nada na sua vida? É como bater numa lata vazia. Se você não tem testemunho de Cristo, se pregar o Evangelho é como bater numa lata vazia. Cidadão dos céus, quando você era do mundo, é como Adão e Eva lá no Éden, quando pecaram, eles se vestiram de tanga. Aí vem a graça de Deus, e Deus mata um animal e veste-os de couro de animal. Tira a tanga e os veste. E quando você sofre esse impacto, esse encontro com Jesus, o Espírito Santo ele vai trabalhar para tirar de você essa tanga e você se vestir como uma mulher de Deus e como homem de Deus. Já não mais como o mundo. A sensualidade fica para trás. As vestes imundanas, as vestes sujas, impuras, as vestes sensuais, as vestes manchadas pelo pecado, fica tudo para trás. Aí você passa a se vestir como um cidadão, como uma cidadã dos céus. É como um estrangeiro quando vem visitar o nosso país. A sua veste é diferente, a sua forma de falar é diferente, a sua forma de viver é diferente. É isso que vai acontecer na sua vida. É como um jovem que se converteu a Cristo e o seu caráter, a sua personalidade mudou totalmente. E uma das mulheres, a sua mãe ainda não era convertida, mas a conversão daquele garoto, a mudança de caráter, de personalidade. Agora, uma das mulheres da sociedade vizinha foi procurar a mãe desse garoto e perguntar o que tinha acontecido na vida do filho dela, que ela queria que acontecesse também com seu filho. O que aconteceu foi as mudanças do impacto que o Espírito Santo traz para a vida da pessoa. É esse caráter que prega. E para isso que Jesus nos chamou, para sermos testemunhas. E a testemunha de Cristo não anda como o mundo. Dizem os crentes por aí que
a famosa frase, não tem nada a ver andar de bermuda, andar de camiseta, andar de mini saia, roupa não salva. Tem tudo a ver, porque está escrito, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A roupa não salva, mas ela é para os salvos. O que adianta você ir pregar o evangelho vestido de ímpio, vestida de ímpio, de ímpia? O que adianta você ir pregar o evangelho com a boca suja? Porque a Bíblia diz que da nossa boca não pode jorrar água salgada e água doce, água amarga e água doce. Xinga palavrões, fala um bocado de bobagem, se comporta como um mundano. Talvez você tenha que fazer como o jovem Isaías, ai de mim, que vou perecendo. Para que ele fosse um profeta do Altíssimo, seus lábios precisavam ser tocados e purificados, como foi. Um dos serafins que voavam ao redor do trono de Deus veio e pegou uma tenaz que lá dentro da casa de Deus, onde o profeta, onde o jovem estava prostrado diante de Deus, e tocou nos seus lábios. Vê a responsabilidade de você pregar o evangelho? É com a boca suja de qualquer jeito. Ainda tem uns outros que dizem, abre a boca e Deus enche. Como é que Deus vai encher de água doce uma fonte amarga? Deus pode fazer isso. Mas você tem que querer. Você tem que falar como o profeta Isaías, jovem Isaías, ai de mim, os meus lábios são impuros. Amados, o desejo de pregar o evangelho, e não é porque eu quero, não é porque eu quero ser evangelista para ter status. Não. O desejo precisa partir daqui, do coração. E o princípio é a oração. Eis-me aqui, envia-me a mim. E quando você for pregar, você não pode ter medo de Jezabel. Você tem que viver, porque serás confrontado. Como os homens que pregavam e falavam, em nome do Deus de Paulo. Aí a pessoa endemoniada disse assim, Paulo eu conheço, e vós, quem sois? E partiram para cima deles na pancada, porque queriam pregar o evangelho de qualquer jeito, porque acharam bonito Paulo pregar e queriam pregar. Então nós vemos muitos sendo envergonhados porque querem pregar o que não vivem. Vós sereis minhas testemunhas. O princípio da pregação é a oração. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como Billy Graham, faz de novo, Senhor. Faz comigo. A gente não pode se auto-enviar, porque alguém influenciou, alguém falou. Ide! Esse ide foi para pessoas chamadas, separadas, capacitadas. Mas
todo homem de Deus, toda mulher de Deus prega o Evangelho com a sua vida, com o seu comportamento, com o seu caráter, compra e paga. Da sua boca não sai palavras torpes. As irmãs, a Bíblia diz que o amor não se porta com indecência. As irmãs se trajam decentemente, com pudor, modéstia, como diz a palavra de Deus. Mas uma realidade que nós estamos vendo, um montão de mulheres vestidas como Jezabel, vestes brilhantes, dizendo que está pregando o Evangelho. E aos líderes dessas mulheres, Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel. O jeito que essa mulher está se vestindo, ela está influenciando outras. E você está tolerando. Uma das coisas lindas que diz no livro do profeta Jeremias: buscai pelas veredas antigas, andai por elas, e achareis descanso para vossas almas. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. A veste da igreja é a mesma de ontem. Deus não se moderniza. Deus é o mesmo. A doutrina da igreja hoje é a mesma de 30, 40 anos atrás. Você vai olhar a doutrina da igreja. Mas por causa dos homens tolerarem Jezabéis no seio da igreja, ensinando a partir do que está vestindo, talvez por ser suas filhas, talvez por serem mulheres doutadas, enfim, ou suas esposas. Hoje nós estamos vendo, em boa parte, não literalmente, mas uma igreja apostatada, por causa de tolerar Jezabéis. Mas o Evangelho será pregado. E procuro viver isso, que seja pregado pelo seu e pelo meu exemplo. Que nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo. Ao passarmos na rua, que nós possamos despertar nas pessoas o desejo de Deus. As pessoas possam ver em nós o brilho, o cadastro do Espírito Santo de Deus e desejar servir a Deus. Como um mendigo, outrora disse a um pastor: você parece com Jesus Cristo. Ele conseguiu ver no pastor Deus. E é isso que o Evangelho propõe. Que as pessoas vejam Deus em nós. E para ver Deus, Deus é santo. Se importa que todo aquele que dele se aproxima seja santo. Vestes santa, boca santa, andar santo, olhos santos.
Que Deus te abençoe. Aquele abraço. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem.